Muito bem, meus irmãos, nós estamos nesses dias estudando a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. É sempre bom lembrar que o tema desta série de estudos é problemas de uma igreja local. Porque o que Paulo faz nesta epístola é tratar de uma série de problemas de uma igreja local. Nós vamos terminar hoje, se Deus quiser, o capítulo 7. Já há algumas semanas nós estamos aí tentando entender o ensino de Paulo no capítulo 7. Então, hoje eu lerei os versos 36 a 40. Então, eu peço a você que abra a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 30, ou melhor, versículo 36 a 40. Capítulo 7, versos 36 a 40. Eu leio e você acompanha silenciosamente. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem, faz bem. Quem não a casa, faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Mantenha sua Bíblia aberta, vamos fazer oração pedindo ao Senhor que nos ajude a compreender o sentido daquilo que acabamos de ler. Senhor, agora nós queremos repetir a oração que cantamos no início. Guia o teu rebanho às pastagens, guia as tuas ovelhas aos pastos verdejantes agora. Nutra o rebanho que o Senhor mesmo comprou com o sangue do teu filho. Pedimos isto, em nome dele, Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo 7 de 1 aos Coríntios, vocês já perceberam, é um capítulo difícil de interpretar. Muito difícil. Às vezes, ao longo dessa caminhada, eu suspeito que você tenha achado assim meio maçante esse tempo todo aí no capítulo 7. Essa dificuldade de interpretar o capítulo, eu creio, se deve ao fato de que Paulo está respondendo perguntas aqui que nós não sabemos quais são as perguntas. Nós temos as respostas, mas não temos as perguntas. Então, isso dificulta muito a nossa interpretação. Então, hoje eu planejei fazer o seguinte: nós vamos analisar esses versos que lemos, 36 a 40, e gostaria de encerrar o capítulo 7 hoje, pontuando algumas verdades que a gente pode deduzir do capítulo 7. Algumas coisas bem práticas, só para mostrar a você
que valeu a pena gastar esse tempo todo olhando para o capítulo 7. Então, nós podemos dividir esse texto que lemos, 36 a 40, em duas sessões. Numa primeira sessão, versos 36 a 38. Depois, numa segunda sessão, versos 39 a 40. Então, vamos olhar os versos 36 a 38. O capítulo todo é difícil, mas eu acho que os versos 36 a 38 são os versos mais difíceis de entender desse difícil capítulo 7 de 1 aos Coríntios. Então, vejam bem, vamos aqui nos lembrar do contexto. Paulo vinha dizendo antes que por causa da angustiosa situação presente, ele achava que ficar solteiro era melhor do que se casar. Então, é isso que Paulo está propondo aqui. A solteirice é melhor do que o casamento por causa da angustiosa situação presente. Mas Paulo já deixou claro que com isso ele não estava querendo dominar, subjugar a consciência dos seus leitores. Paulo deixou claro que ele estava preocupado com o bem-estar deles naquela situação que Paulo chama de angustiosa. Mas agora, quando ele chega no verso 36, ele diz: entretanto, Paulo está dizendo, eu acho que permanecer solteiro é melhor, por causa da angustiosa situação. Entretanto, ele vai fazer uma ressalva agora. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, entretanto, faça o que quiser. Eu acho que ficar solteiro é melhor, mas se quiser casar, não peca. É isso que ele está dizendo aqui. Não peca. Que se casem. Não é? Então é isso o verso 36. Essa ressalva de Paulo é difícil da gente entender, e a dificuldade para compreender essa ressalva tem a ver, não está só nessa expressão, mas tem a ver com a expressão sua filha. Entretanto, veja o verso 36. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha. Essa expressão, sua filha, ela é uma expressão complicada e torna difícil o entendimento. A nossa versão, a versão Almeida, revista e atualizada, versão da Bíblia que nós usamos, traduz aí por sua filha. Optaram por essa tradução. Mas essa tradução aqui é um pouco de interpretação. Toda tradução acaba sendo um pouco de interpretação. Porque literalmente não tem filha aqui. Literalmente é sua virgem. Ok? Então, literalmente aqui no grego é: entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua virgem. Então, embora os tradutores da Almeida Revista Atualizada tenham preferido traduzir por filha, a tradução literal seria virgem. Acho que ninguém tem aí a tradução, a Nova Almeida Atualizada, porque ela é nova. A Nova Almeida Atualizada, NAA, é uma atualização
da ARA, a Almeida Revista e Atualizada, já mudou, ok? Eu vou ler aqui o mesmo versículo na Nova Almeida Atualizada. A Nova Almeida Atualizada está assim, ó. Mas se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, se ela tiver passado a flor da idade, e se as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Então, Almeida, Revista e Atualizada, traduz sua filha. Nova Almeida Atualizada, traduz sua virgem. Então, o problema de entender gira em torno dessa expressão. Mas a pergunta é, sua virgem significa o quê? Sua virgem, virgem de quem? Essa é a pergunta. Virgem de quem? A quem Paulo está se dirigindo nesta passagem? Como os tradutores da Almeida Revista e Atualizada entendem que Paulo está se dirigindo ao pai da moça, então, em vez de traduzir sua virgem, traduziu sua filha. É um pouco de interpretação. Então, eles entendem que Paulo aqui tem em mente o pai da moça. Então, eles optaram por traduzir sua filha. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casa. Então, nesse caso, Paulo está se dirigindo ao pai da moça aqui. Alguém tem a NVI aí? Tem a NVI? A NVI já traduz, já acha que Paulo não está se dirigindo ao pai da moça. A NVI acha que Paulo está se dirigindo ao pretendente da moça. Então, olha como é que a NVI traduz esse versículo. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, percebe? Então, para a NVI, Paulo não está se dirigindo ao pai da moça. Paulo está se dirigindo àquele que pretende casar-se com ela, ao noivo, não é? Então, os tradutores da NVI optaram para esse entendimento aí, ok? Então, neste caso da NVI, sua virgem não é a filha de alguém. Sua virgem é a noiva de alguém. É a virgem do pretendente, não é? Então, Paulo estaria aqui se dirigindo ao rapaz que estava noivo da virgem. Percebe a dificuldade para traduzir a Bíblia? Então, Paulo pode estar aqui se dirigindo ao pai da moça, ou Paulo pode estar se dirigindo aqui ao pretendente da moça. Então, virgem aqui pode ser sua filha, ou virgem pode ser sua noiva, não é? O dia que a gente encontrar com Paulo, a gente pergunta para ele, não é? Ó, daqui a pouco a Ângela vai perguntar, e o senhor, o que o senhor acha? É filha ou é noiva? Não é, Ângela? Okay. Bom, nós vamos chegar lá, Anja. Calma aí. Vamos devagar com o andor, porque o santo é de barro. Aguenta aí. Aguenta aí. Essa é uma pergunta que nós vamos fazer para o texto hoje. Mas veja bem, então, a pergunta é, qual é a melhor interpretação?
é entender que Paulo está se dirigindo ao pai ou ao pretendente, não é? A interpretação da ARA, da Almeida, revista e atualizada, ela combina mais com o contexto cultural. Porque no contexto da época, a decisão a respeito do casamento dos filhos era uma decisão dos pais. Eram os pais que decidiam com quem a moça vai casar e quando vai casar. Não é como na nossa cultura, isso era uma decisão dos pais. Então, pensando na cultura da época, os tradutores da Almeida, revista e atualizada, mandaram bem, porque combina com a cultura da época, não é? A tradução da ARA combina mais com o contexto cultural. Mas eu acho que a tradução da NVI, Nova Versão Internacional, que optou por noiva e noivo, não é? Combina mais com o contexto literário. Porque no verso seguinte, parece que noivo ou pretendente se encaixa melhor no verso seguinte, não é? Então, a pergunta agora é, qual é a melhor tradução? ARA, sua filha, ou NVI, sua noiva? Antes que a Ângela me pergunte, Ângela, eu acho que noiva combina melhor aqui. Eu optaria por noiva. Salvo engano, pode ser que eu esteja errado, eu acho que a NVI traduziu melhor. Não sou nenhum expert em grego, em tradução de Bíblia, não sou expert, sou pastor de igreja local, mas palpite, a minha opinião é de que a NVI, eu optaria pela NVI. Oi. Não, acho que sem decoro aqui, tratar de uma maneira indevida, inadequada. Acho que vai ficar claro na hora que nós caminharmos aqui. O decoro para a gente, às vezes, parece assim que alguma coisa é indecente e tal, mas não é. É simplesmente com desconsideração, tratar de maneira inadequada, não é? Indevida. Nós vamos ver isso aqui. Mas veja bem, então eu acho que noiva fica melhor aqui. Ok. Então, veja bem, qualquer que seja o caso, Paulo está dizendo aqui que se o pai ou o noivo, não é? O pai ou o pretendente julga ser indecoroso, ser inconveniente, indevido deixar a jovem solteira, tudo bem, que se case. Não peca. É isso que Paulo está dizendo. Não é pecado. Então preste atenção. Paulo vinha defendendo a solteirice por causa da situação angustiosa que eles estavam vivendo. Paulo vem defendendo a solteirice no capítulo 7. Mas aqui ele faz uma ressalva lá. Entretanto, se o pai, ou o pretendente, eu acho que pretendente fica melhor, acha que é indevido negar o casamento a essa virgem, a essa moça, Paulo diz, tudo bem, que se case. Não é? Não é pecado. Eu não estou aqui dizendo que todo mundo tem que ficar solteiro, não é? Então, é isso que Paulo está fazendo aqui, é isso que ele está dizendo. A ressalva é essa, não é? Mas Paulo diz, o que torna indecorosa essa atitude, o que torna inconveniente essa atitude, Jétro?
Paulo diz que o que seria inconveniente, o que seria indecoroso para Paulo aqui? Certas circunstâncias. Quais são as circunstâncias que negar o casamento a esta moça seria indecoroso, indevido, inconveniente, não é? Em quais circunstâncias? Paulo diz aí, primeiro, estando já a passar-lhe a flor da idade. Então, essa é a primeira condição que Paulo diz, ok, se casar não peca, não é? Estando a passar-lhe a flor da idade. Essa seria uma circunstância que negar o casamento seria indecoroso, inconveniente, indevido, injusto, não é? Agora a pergunta é, o que significa passar da flor da idade? Pois é, mas isso é muito subjetivo. Isso é muito subjetivo, não é? Então, veja bem, essa é uma condição muito subjetiva. Se você considerar, por exemplo, a dimensão cultural, isso é subjetivo. De cultura para cultura, isso muda. De tempo para tempo, dentro da mesma cultura, muda. Olha, Eliane e eu nos casamos, nós tínhamos 22 anos. A Eliane já estava velha para se casar. 7 anos de namoro e o pessoal já ficava me cobrando. Como é que é, cara? Você está enrolando a moça. Não é? Então, 22 anos. Ela já estava passando da flor da idade. Hoje mudou. 40 anos depois, uma moça com 22 anos é uma criança. Não pode casar, tá cedo, não é? Não é assim? Muda de cultura para cultura. Muda de tempo para tempo. Então isso é muito subjetivo. Nos dias de Paulo, na cultura de Paulo, era muito mais jovem ainda. A moça se casava na adolescência, não é? Oi. Aham. Ok. Pois é. Então, é subjetivo, não é? Se você considerar a dimensão cultural. Ou Paulo estaria pensando mais na dimensão biológica do problema, porque é uma outra dimensão também, não é? Parece haver, biologicamente falando, tempos mais próprios, não é? Para o casamento, para a procriação, não é? Então, a gente sabe que quanto mais velha, a procriação é mais complicada, gravidez de risco e etc. Então, biologicamente falando, também tem tempos que são mais propícios para cumprir o papel, a mulher cumprir o papel no casamento. Enfim, Paulo diz que a condição é se a jovem estiver passando da idade própria para o casamento. Não dá para dizer mais do que isso, viu, Ângela? Paulo entendia que há uma idade própria e que se você negar a essa moça a bênção do casamento, poderia ser uma injustiça para com ela, não é? Não seria decoroso, não seria próprio, seria impróprio. Então Paulo diz, ok, case, não é? Então, oi. A gente não sabe exatamente quais seriam os problemas. Tem a ver com o tempo, não é? Com o tempo próprio para o casamento. A gente não sabe exatamente o que isso significa. Então, veja bem, então Paulo diz que, embora ele defenda a solteirice, entretanto, em certas situações,
o pai ou pretendente, se não casasse, estaria agindo de maneira indecorosa para com essa moça, maneira indevida. Além disso, Paulo diz aí, além da passar da flor da idade, Paulo diz, e as circunstâncias o exigem. Que exigências são essas, não é? Irmãos, tudo indica que Paulo esteja pensando aqui nos desejos sexuais, não é? As circunstâncias o exigem. Até porque nesse mesmo capítulo, Paulo disse atrás, versos 8 e 9, que aqueles que não conseguem se dominar, é melhor que se casem, não é? Se a circunstância exigir que se casem. Então, parece que é a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui. As circunstâncias o exigem. Então, o que Paulo está falando nesse verso 36, não é? Ele vinha dizendo que por causa da angustiosa situação presente, ele recomenda a solteirice. É isso que ele está dizendo nesse capítulo. Entretanto, Paulo está dizendo, eu não estou contra o casamento, dependendo da situação, não é? Dependendo da situação. Que situação? A idade da moça, não é? Os desejos, o controle dos desejos. Paulo diz, não é pecado, casa, não é? É isso que Paulo está dizendo aí no verso 36. Entendeu? Claro aí o verso 36? O que é que Paulo está dizendo? Eu acho que ele está se dirigindo mais ao noivo, e isso vai ficar claro no verso 37. Olha o verso 37. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isso bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. Eu estou lendo na Ara, não é? Que entende que está falando do pai. Mas aqui no verso 37, eu acho que pai não combina bem. Acho que Paulo tem em mente aqui o pretendente mesmo. Mas veja bem, todavia, uma conjunção, todavia, é uma conjunção adversativa. Você sabe que uma conjunção é um termo de ligação entre duas orações, e se ela é adversativa, ela liga duas orações que estão em oposição, estão em contraste, não é? Então, isso significa que no verso 37, Paulo está colocando algo que está em contraste com o que ele colocou no 36, não é? Então, no verso 37, parece que Paulo está mesmo falando para o pretendente. Porque preste atenção, vê se você acompanha o raciocínio. No verso 36, ele diz que se você acha que deve se casar e que seria uma injustiça para com a moça, ela está passando da flor da idade e vocês não conseguem se controlar. Paulo diz, nesse caso, case. Agora no verso 37, todavia, agora ele vai falar o contrário. Se está firme no seu coração que você não deve se casar, então eu creio que ele está falando para o noivo. Se está firme no seu coração que você não deve se casar, então, no verso 36, ele considera o caso de alguém que quer se casar. Agora, no verso 37, ele considera o contrário. Alguém que está convencido de que, por causa da situação angustiosa do presente, não deve se casar. E ele diz, não tendo necessidade, ou seja, a moça não está passando da flor da idade,
não tendo necessidade, não é? A moça pode esperar. E se vocês têm domínio, ele diz aí, sobre o arbítrio de vocês, têm domínio sobre os desejos, a vontade de vocês, então, não se case por causa da angustiosa situação presente. Entendeu? Então, ele, no verso 36, ele trata de um caso hipotético. Alguém que quer se casar, a moça já está passando da flor da idade, não tem domínio, então, casa. Verso 37. Todavia, uma outra possibilidade, alguém que não quer se casar, está no coração, está firme que é melhor ficar solteiro agora. A moça pode esperar, não é? Eles não têm nenhum problema de controlar os desejos, percebe? Não é ficar sem casar e ir para a cama com a namorada, não é isso, Paulo? Controlar. Então, não se case, por causa da angustiosa situação presente. E assim, diz Paulo no verso 38. Vou ler também na ARA, que é a versão que nós usamos. Quem casa a sua filha virgem, faz bem. Quem não casa, faz melhor, não é? No verso 38, Paulo está se dirigindo. Para os tradutores da Almeida, Revista e Atualizada, Paulo está se dirigindo ao pai. Não é? Como eu acho que Paulo está se dirigindo ao noivo, em tudo aí, eu prefiro a NVI. Olha como é que a NVI faz o verso 38, ó, NVI. Assim, aquele que se casa com a virgem, faz bem. Mas aquele que não se casa, faz melhor. Entendeu? Enfim, para Paulo, embora o casamento seja algo legítimo, instituído por Deus, é uma dádiva do Senhor para nós, em nenhum momento nesse capítulo Paulo sugere que a condição de casado é inferior, mas por causa da situação angustiosa em que eles estavam, Paulo recomenda a solteirice, não é? Mas aqui ele faz essa ressalva. Dependendo da situação, que case. Dependendo da situação, é melhor não casar. Vamos ver. Como é que é? Você disse 38. Não, é isso, exatamente. O que ele está dizendo, nós estamos numa situação angustiosa. Mas é um resumo, está fechando. É um resumo do primeiro caso. Se você está no primeiro caso, faz bem, faz bem. Não é pecado. Não precisa ficar com medo. Eu não estou dizendo que você está pecando se você casar. Agora, se você estiver no segundo caso, dá para esperar? Faz melhor. É isso que ele está dizendo. Se não der para esperar, tudo bem. Se der para esperar, melhor. Entendeu? É exatamente isso. Muito bem. Então, veja bem. Chegamos agora. Então, esses são os 3 versos difíceis aí, né? 36, 37 e 38, não é? Agora, versos 39 e 40. Paulo muda de assunto. Agora não são mais as virgens. Ele está falando agora dos versos 39 e 40. Muda de assunto, muda o foco, né? O assunto é o mesmo. Mas qual é o foco agora? Viúvas, não é?
Esse é o foco de Paulo no 39 e 40. É possível que na carta que mandaram para Paulo está detalhado. Paulo, se for solteiro, Paulo, e as viúvas, Paulo? E Paulo está respondendo aqui, a gente não tem essa carta, não tem as perguntas, não é? Então, verso 39. Paulo diz: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então, depois de falar das virgens, das moças solteiras, Paulo passa a tratar da situação das viúvas, naquela angustiosa situação presente para eles, não é? E então, ele ao fazer isso aqui, ao tratar desse assunto das viúvas, chama a nossa atenção o fato de Paulo estabelecer ou reafirmar a indissolubilidade do casamento. Então ele diz, a mulher está ligada enquanto vive o marido, não é? Ou seja, o vínculo é indissolúvel. Enquanto o marido estiver vivo, ela está ligada ao marido. Agora, contudo, se falecer o marido, ela fica livre para casar com quem quiser. Então, a morte põe fim no vínculo conjugal. Paulo aqui é isso que nós cremos com base no ensino da Escritura, até que a morte o separe, não é? Então, esse é o ponto aqui. E no final do verso 39, Paulo deixa claro que o cristão não deve se unir ao incrédulo pelos laços do casamento. Depois de dizer que as viúvas estão livres para se casar com quem elas quiserem, ele faz uma ressalva, né? Mas somente no Senhor. Então, Paulo, ao tratar do caso das viúvas, ele acaba trazendo à tona esses dois pontos sobre o entendimento bíblico e cristão do casamento: vínculo indissolúvel e casamento no Senhor, não é? É isso que Paulo diz aqui. Chegamos ao final desse capítulo difícil, não é? Muitas semanas aí. Difícil por quê? Porque Paulo está respondendo uma série de perguntas que nós não conhecemos hoje. Paulo recebeu uma carta e ele está respondendo a essas perguntas, não é? Mas nós podemos aqui lembrar algumas verdades bem práticas que nós aprendemos nesse capítulo 7. Qual é o assunto do capítulo 7? Paulo está tratando de... Numa palavra, qual é o assunto do capítulo 7 numa palavra? Casamento. Esse é o assunto. Perguntaram um punhado de coisas para Paulo a respeito do casamento, não é? Naquela situação. É por causa da angustiosa situação presente. Precisa entender, Paulo não era um celibatário. Paulo não acha que o celibato é mais nobre, mais espiritual, mais santo do que o casamento. Não. É por causa da angustiosa situação presente. Ele diz isso com todas as letras. Então, primeira lição que nós podemos aprender é essa que eu acabei de dizer para a Ana Rita. Nesse capítulo, fica claro para nós que o celibato não é superior moralmente, espiritualmente falando, ao casamento. Então, Paulo não defende o celibato,
como parte da cristandade defende hoje. Há setores da cristandade no mundo que acham que o celibato é espiritualmente mais elevado do que o casamento. O casamento é um mal necessário. Não é esse o ensino da Bíblia. Os cristãos que acham que o celibato é superior não estão crendo de acordo com a Bíblia. Segunda verdade que o capítulo 7 nos ensinou: o sexo é uma bênção a ser desfrutada no casamento. Fora do casamento é impureza. Fica claro aqui, não é? Paulo 2 vezes fala, olha, se você não consegue se controlar, que se case. Não há outra possibilidade de satisfazer tais desejos de maneira pura. O que sair disso é impureza, não é? Então, isso fica claro. O sexo é uma bênção a ser desfrutada no casamento. Terceira lição que nós aprendemos aqui: casamento misto é condenável. Paulo diz claramente: você, viúva, se quiser se casar, você está livre para se casar, seu marido já morreu, os vínculos cessaram com a morte dele, então você casa com quem você quiser, mas só no Senhor. Então, acho que não podemos ter dúvida quanto a isso, não é? Quarta lição que nós aprendemos no capítulo 4, sobre casamento, que é o assunto, não é? O casamento é um vínculo indissolúvel. Divórcios acontecem? Acontecem, lamentavelmente acontecem. Acontecem por causa da dureza do nosso coração e dói, machuca, não é? É traumático. Então, divórcio é uma coisa triste. Nós nunca deveríamos naturalizar essa prática. É sempre lamentável. Quando acontece entre nós, é motivo para vestir de pano de saco, colocar cinza na cabeça e dizer: Senhor, tenha misericórdia de nós. Entendeu? Então, casamento é indissolúvel. E de lambuja, como dizia lá em Conselheiro Pena, de lambuja tem uma lição aqui que não é sobre casamento, é sobre liderança. Paulo nos ensinou no capítulo 7 que o líder cristão não deve exercer a sua liderança de maneira dominadora. Paulo fez questão de ressalvar o seguinte: olha, irmãos, eu não estou querendo controlar vocês, quando eu estou dizendo para não se casar nessa situação. Eu estou preocupado com o bem de vocês. Embora Paulo fosse apóstolo, né? Você percebeu como é que Paulo terminou esse texto aí? Ele diz aí no verso 40, ó, todavia será mais feliz se permanecer viúva, verso 40. Aí ele diz, segundo a minha... Ou seja, ele, não é palavra, Jesus não falou nada disso. É minha opinião. Mas ao mesmo tempo ele diz assim, ó, penso que também eu tenho o Espírito. Paulo diz, é minha opinião, mas é a opinião de um apóstolo, tá bom? Não é a opinião de qualquer um, não. Eu penso que eu também tenho o Espírito de Deus. Eu sou inspirado. Então, Paulo fala, é minha opinião, mas é a opinião de um apóstolo. Então, não é a opinião de qualquer um. É uma opinião pesada. Como Deus providenciou que esse ensino de Paulo fosse incluído aqui? Agora já tem palavra de Deus sobre o assunto. Antes não tinha. Agora tem. Agora é palavra de Deus.
Entendeu? Agora eu já posso dizer, assim diz o Senhor. Não é? Porque agora já está registrado na Escritura. Então, desse modo, nós encerramos o capítulo 7. Demorou, né? Vamos para o capítulo 8 agora. Vamos para o capítulo 8. Sei que você deve estar doido para chegar lá no capítulo 12 e falar sobre dom espiritual, língua e etc. Mas nós vamos chegar lá. Vamos devagar.